Lógico que a culpa é de Mercúrio. Mercúrio retrógrado, Mercúrio combusto, Mercúrio mal colocado, Mercúrio mal aspectado, né? Tem Mercúrio aí para quem quiser colocar a culpa, né? Mas não é sobre isso, não. Na verdade, quando a gente chega em Mercúrio, tem uma coisa assim que muda o jogo. A gente começa daqui, não coincidentemente, ter uma percepção maior da simbologia, e aí da simbologia para a dignidade dos planetas, né? A gente vai chamar de grafismo. Então, por que, né, que Mercúrio tem uma cruz embaixo, representado por um círculo, e tem uma meia-lua? E esse mesmo trio, né, de símbolo por todos os planetas, né, dentro desse olhar da astrologia. Então tem um segredo aí, né? Eu vou te contar, fica comigo aí. Desde quando eu comecei, né, a atender, eu tenho esse privilégio, né? Eu estou integralmente falando e atendendo e acompanhando pessoas do Brasil, fora, né, com astrologia. E para mim é um privilégio, é um presente. E mais do que isso, esse aprendizado, assim, sabe? E falando de aprendizado, né? Estamos aqui, né? Falando de Mercúrio. Então é isso, eu sou o Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, sou psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia, tenho esse deslumbre, né? De trazer a astrologia de uma forma simples, mas uma linguagem poderosa, tal que nesse sentido de um caminho de expansão de consciência, né? Eu sempre falo isso assim, eu não gosto do contexto de determinismo, né? Eu acho que empobrece. Na verdade, eu penso na astrologia como um caminho de percepção, pensar a astrologia, de parar e, enfim, né, perceber a gente mesmo, né? Um veículo poderoso, assim, pra gente conseguir nos perceber, né? Uma coisa legal, para mim não ter que voltar, eu tô nessa série, né? Então fiz um vídeo sobre o ascendente, né? Que fala um pouco da matéria em si, a gente vai falar disso. Falei da Lua, né? E foi muito legal, assim, tive muito retorno legal. Vou deixar aqui na descrição, dá uma olhada, né? Pra gente já partir daqui, né? E então é isso, assim. Então o Mercúrio no mapa astral, ele representa a parte cognitiva, né? A percepção, a troca, a comunicação, né? Inclusive é legal, assim, né? Eu tenho uma qualidade boa, que eu sou um bom aprendiz, né? E aí por ser bom aprendiz, eu penso que eu tive a oportunidade de ter bons mestres, né? Bons professores, né? Tenho bons encontros assim. Eu ouvi de um astrólogo, no sentido hermético, que cada planeta, nesse reflexo do Sol, ele representa um potencial em aprendizado, no sentido espiritual, né? E o Mercúrio tem essa representação da comunicação. E não à toa, e ele trouxe isso, né? A nossa grande deficiência, no sentido geral, é a comunicação. Parece simples, né? Mas se a gente for pensar numa proporção maior, inclusive as grandes guerras, né? Os grandes embates, fora a questão da ganância, mas muito nesse sentido da gente não conseguir nos comunicar, nos fazer entender, né? Enfim, todo esse contexto assim, sabe? Mas antes um pouco, uma outra coisa legal é assim, o Mercúrio está próximo do Sol, né, visto daqui, e no nosso sistema, né, esse estudo da astrologia. Então o Mercúrio está sempre no máximo 28 graus de distância do Sol no mapa astral. E aí o que isso vai dizer diretamente? Primeiro que o Mercúrio, ele ou vai estar num signo anterior, do próprio signo da pessoa, do signo do Sol da pessoa, ou no próximo signo. Nunca além disso, né? Tem essa questão assim, né? E aí o primeiro olhar é isso, assim, tá, se de repente a pessoa tem a identidade dela no signo e tem o Mercúrio num signo diferente, como que é isso? Né? Como é que é? Ter uma identidade, só que a parte cognitiva, a parte da percepção tá em outro arquétipo. Como que é? Que na verdade isso traz, no mínimo, um questionamento interno, né? Sabe? E uma outra questão também é o Mercúrio combusto, né? Essas palavras, assim, né, esses termos de astrologia, que quando o Sol está no mesmo grau do Mercúrio ali, a gente vai chamar isso de Mercúrio combusto, que na prática, eu penso que traz, é como se a pessoa não tivesse filtro, né? É uma potência muito grande daquele arquétipo, da dignidade do planeta, e aí a dificuldade de transmitir pelo excesso, né? E aí a necessidade da pessoa prestar mais atenção
no que ouve, no que fala, como transmite. Só que tem essas coisas assim, né? A gente acaba, no geral, essas fake news, né? A gente acaba determinando e classificando e isso não ajuda em nada. E muitas vezes isso que fica popular não é verdade. Porque nesse caso, isso não quer dizer que a pessoa ela vai ser uma comunicadora ruim. Na verdade, vai dizer que ela tem uma oportunidade de ajustar isso e ficar muito boa, né? Porque tem uma potência ali. Da mesma forma, essa questão do Mercúrio retrógrado, né? Ah, que tá retrógrado e tal. A gente tem exemplos de bons comunicadores que tem o Mercúrio retrógrado. Que, na verdade, o retrógrado vai dizer que a pessoa tem essa necessidade de revisão, de reajustar na prática, de parar, de perceber se é realmente aquilo, que entendeu se é realmente aquilo que ela quer transmitir. Então ela precisa de um tempo interno de percepção disso, né? E na prática, isso vai fazer a diferença. Porque se ela consegue, né, toda vez, né, reavaliar esse processo, ela vai acabar se tornando excelentíssima, né, na comunicação, pela oportunidade, né, porque aí é isso, né, cada posicionamento como uma oportunidade, né. E a gente vai se surpreendendo, né? Na verdade, eu, né? Vou me surpreendendo. Porque, primeiro, eu atendi um menino, esses dias também, acho que 28 anos, e eu tava explicando para ele posições do mapa dele, no mapa astral dele, e é claro, né? Não é uma posição, é sempre o mapa astral inteiro, né? É sempre o que dá, né? Essa mistura, essa configuração, né? Esse mapa, essa oportunidade, né? Que é sempre único e sempre um mega aprendizado. Mas eu estava explicando para ele um ponto e eu percebi a dificuldade dele de conceber a ideia das pessoas pensarem diferente do que ele pensa, perceberem diferente. Para ele, se ele pensava daquela forma, todo mundo tinha obrigação, aliás, de pensar igual, sabe? E aí eu lembrei, porque eu também era assim, e na verdade isso é uma certa imaturidade, né? E aí quando a gente consegue aprofundar, ter uma oportunidade de autoconhecimento, a gente começa a olhar as pessoas e perceber que sim, as pessoas percebem, enxergam, elaboram de forma diferente. E isso a gente vai ver através de Mercúrio, por essa linguagem da astrologia, né? E é muito legal, porque no mínimo isso traz pra gente essa questão da melhora da comunicação, mas isso traz pra gente uma aceitação. Paz de espírito, vamos falar assim, né? Isso traz paz de espírito, no mínimo. A gente conseguir conceber, e aí a gente começa a amadurecer, né? Na verdade, né? Então, o que eu estou tentando dizer também é que o Mercúrio, nesse olhar da astrologia, ele representa o padrão psíquico, né? A cognição, né? A troca, a elaboração, né? Então ele é crucial, né? E aí eu vou trazer, né? Depois, daqui a pouquinho, a questão da cruz, do círculo e da meia-lua, e daqui, né, a gente consegue entender, como eu já disse, todos os outros planetas, né? E é surpreendente, assim, assim, nossa, né? Como a astrologia ela é poderosa nesse sentido de nos traduzir, né? Enfim, traduzir, nos fazer entender, nos dar essa oportunidade, né? Qual que é o seu Mercúrio? Em qual signo que tá? Qual aspecto? Ele tá retrógrado? Como que é para você? Coloca para mim nos comentários aí. Eu vou te falar das aberturas e dos cuidados, né? Coloca aí no comentário, não deixa de colocar não, tá? E falando de outra coisa, tem uma oportunidade riquíssima, assim, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, tá lá por volta de umas 400 pessoas, e nesse grupo você vai ter a oportunidade de ter uma análise personalizada sobre o aspecto do céu da semana, toda semana, individualmente, para cada pessoa, a nossa equipe, né, eu e a minha equipe, a gente para fazer essa análise sobre cada mapa astral, e é muito legal, assim. Fora que lá também é um ponto de encontro das reuniões que acontecem às quintas-feiras, reuniões sobre o momento que a gente está vivendo, reuniões ao vivo, né, pelo Zoom. Agora a gente tem um eclipse, as luas, né, novas, as luas cheias e tal, enfim, uma oportunidade, né? Então vem com a gente, clica aí, vem fazer parte aí. Não perde essa oportunidade não, né? E aí, voltando pro nosso caos, né? E aí quando eu falo sobre esse contexto de oportunidade espiritual,
eu penso sempre nesse contexto de aprendizado, presença de espírito, percepção, discernimento, conseguir ter lucidez, né? Lucidez, né? E todas essas interpretações é sobre Mercúrio, né? No mapa astral a gente está falando sobre Mercúrio, então de repente os aspectos, inclusive tem um aspecto que sempre que eu estou interpretando ele, eu olho e falo assim, tá, a mente brilhante, quando a pessoa tem uma facilidade de aprender, ou ela tem essa percepção lá na frente, né? Ou quando ela tem uma inteligência, também a gente pode pensar nos tipos de inteligência, né? Musical, simbólica, mais contextual, né? Então o Mercúrio ele é gigante, né? Agora falando disso, né? E aí a gente também vai se abismar o quanto as pessoas não pensam, né? No geral. Doido, né? Isso, né? Duas coisas assim, né? Que eu fiquei abismado quando eu percebi o quanto a gente é sugestionável e o quanto as pessoas não pensam, né? E não tá muito longe, não. Outro dia eu tava conversando com a minha filha, tava trocando e conversando, explicando, né? Sempre filosófico e tal, né? Sempre esse contexto de conversar, de trocar. Ela tem 21 anos. E aí eu tava conversando sobre algo assim, ela falou assim, pai, vai ter que pensar, tô com preguiça. Eu fiquei ofendido com isso, assim. Não é possível que você tem preguiça de pensar, gente. E ela falou isso, assim. E na prática, é sobre isso, né? É sobre as pessoas ficarem presas no hábito, né? No padrão, e não pensarem, né? Então é um divisor de águas no sentido de discernir mesmo, assim, sendo até repetitivo, né? De parar, porque nem tudo que está escrito é verdade, né? Não é porque está no livro porque é verdade, né? E hoje em dia, né? Falando do momento que a gente está vivendo um momento assim de muita informação. Então, tá tudo aí, tá tudo aí. E inclusive eu assisti um documentário na Netflix que chama Feed, e é essa ficção científica, né? E ele faz essa crítica justamente sobre o uso da inteligência artificial e o uso das redes sociais, e ele mostra no documentário as pessoas presas ali, né? E com dificuldade de pensar, né? Pessoas só conseguem interagir através da rede e tal, e enfim. E a gente está vivendo isso hoje, né? Porque na prática a gente não aprende na mesma velocidade que a gente está tendo acesso às informações. E isso traz um gap, né? Porque é muita informação, só que ao mesmo tempo uma ausência de crítica, né? Gigante, assim, né? E todos esses assuntos são mercuriais, né? Pelo olhar da astrologia, o Mercúrio que rege, né? A dignidade de Mercúrio que rege a comunicação em si, né? E aí, falando sobre o grafismo, né, para a gente conseguir aprofundar esse papo e ter uma percepção maior. Então, nesse olhar da astrologia, tem 3 símbolos, né, como eu disse, a cruz, que representa a matéria, né, a vivência, a oportunidade, né, para quem gosta e estuda astrologia kármica, a encarnação, né, propriamente dito. O círculo em si, que representa o contínuo, né, o que nunca termina, o eterno, né, e aí, nesse caso, o espírito, a identidade, né? Nosso eu superior e tal, né? Nossa intuição, podemos pensar assim dessa forma. E em cima, né? A lua, né? Em cima, eu digo assim, já pensando no símbolo de Mercúrio, né? Que é a cruz embaixo, o círculo e a meia-lua em cima. E a meia-lua, a lua em si, representando a alma, né? A alma no sentido, se a gente for pegar a linguagem do Jung, a ânima, né? A parte simbólica, a parte da nossa necessidade, as nossas emoções, né? Então, tudo isso é representado dentro do símbolo de Mercúrio, não só de Mercúrio, mas de todos os outros planetas, né? Daqui para frente. E aí o legal é que a posição deles no símbolo já dizem, né? Já diz, a cruz embaixo, o espírito sobre a cruz, né? Então essa necessidade da gente conseguir buscar a nossa identidade, né? Para conseguir transitar, para conseguir perceber, para conseguir discernir, como eu disse. E sobre o espírito,
a parte emocional, a lua em si, e aí as emoções, né? Então o Mercúrio tendo essas representações, e aí na prática falando sobre muitas vezes a confusão pelo que sente, pelo que percebe, pelo que quer, a confusão mental, né? Dentro desse contexto, e aí essa necessidade de a gente conseguir, como eu falei no vídeo da Lua, saber separar o que a gente sente do que a gente percebe, do que a gente pensa e a direção que a gente quer dar, e como a astrologia ela consegue, né, nos ajudar colocando os pingos nos is, né, e essa oportunidade riquíssima. Então, muitas vezes, de repente, se eu trago uma emoção, eu posso fazer a pessoa acreditar, e de repente os gatilhos emocionais, né, que é muito usado na internet, né, os ganchos, né, e na verdade a gente precisa de um tempo maior para conseguir elaborar aquilo. Então o Mercúrio ele traz, né, toda essa simbologia aí dessa oportunidade, e eu acho assim muito rico, assim, sabe? E depois na posição dele dos outros planetas, eu vou estar trocando aqui também. Não deixa de curtir, de se inscrever, de compartilhar, porque eu vou fazer depois a abertura dos outros planetas para a gente poder, né, abrir esse leque. Mas sobre Mercúrio, essa percepção. Então, Mercúrio nesse sentido assim de troca, comunicação, a parte cognitiva, o jeito que eu interpreto, o jeito que eu troco, o jeito que eu consigo transmitir, o jeito que eu consigo compreender. E aí tem uma outra coisa que é muito legal, como a minha mãe fala, né? Tem momentos que a gente fala Lé e a pessoa entende Cré. E todo mundo, quem nunca, né? Passou por isso em algum momento. E isso é uma questão mercurial, né? Tanto que quando eu faço atendimento de sinastria, que é a comparação de 2 mapas astrais para saber a questão de sociedade, parceria, casamento, né? Não no sentido para saber se vai dar certo ou não, porque se tá junto é porque já deu certo. Agora precisa entender para quê, né? Deu certo para quê? Qual que é o caminho? Qual que é o aprendizado, né? Onde é que tem os ajustes? E o mapa astral ele fala sobre isso. Entre vários significadores da relação em si, Vênus, Lua, enfim, afeto, tesão, vontade, conforto, o principal para mim é o Mercúrio. Porque é isso, né? Porque depois que o fogo abranda um pouco, né, o que vai ficar é a comunicação, né? O que vai perdurar, né, é a comunicação. E se a comunicação não... aí fica mais difícil, né? É um pouco sobre isso, assim, né? Então é isso, assim, não deixa de colocar nos comentários qual que é seu Mercúrio, que eu vou responder, vou falar sobre essas aberturas, né? Como que é para você, signo, casa e os aspectos principalmente, vamos trocar sobre isso. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, porque para mim é muito legal poder falar de astrologia e poder ter essas trocas, né? É isso, vamos lá.